Boa noite, a paz do Senhor. Começamos mais um programa Beleza em Oração. Hoje é dia 16 de outubro, outubro rosa. E aí, como que foi a semana de vocês? Como que passaram a semana, o dia das crianças? Dia 12 foi dia das crianças, né? Como que comemoraram com a criança interior que existe dentro de nós, dentro de cada um de nós. Que todo mundo tem uma criança interior, né? Então, como que vocês passaram, afloraram essa criança interior? Como que foi? Dia 15 também foi o dia do professor, né? Ontem. Meus parabéns a todos esses guerreiros, guerreiras, porque hoje em dia, com tudo que está acontecendo, com essa pandemia, está cada vez mais difícil. Nós, mães, às vezes, né, reclamamos da forma como que está sendo os cronogramas de estudo das crianças, né? Para a gente é tão complicado, mas se a gente olhar por um outro lado, o lado dos professores, imaginam só, algumas pessoas acham que por não estar tendo aulas, eles não estão fazendo nada, né? Mas eu acredito que tenha dobrado o trabalho deles, porque imagina só, né? Um professor que é acostumado a dar aulas na sala, que tem uma rotina toda, e de repente ter que ficar gravando lives e fazer outros tipos de cronograma. Então eu acho que eles acabam tendo que trabalhar mais, né? E nós, como mães e pais, nós devemos valorizar muito isso, porque um professor, ele ganha absurdamente pouco pelo trabalho que ele tem, pela função não de educar, né? Porque eu acho que a educação das crianças é parte dos pais, né? Nós educamos e os professores, eles guiam, dão direção, né? Dão um caminho. Então, essa função que eles têm é muito importante e eu valorizo bastante isso. E agradeço aos professores do meu filho, a professora Adne, uma ótima professora, sempre preocupada, me mandando mensagem para ver como que ele está. E a nossa função é cobrar deles, né? Por mais que seja desgastante para nós, para os professores também é. Então, meus parabéns a todos que exercem essa profissão, porque ser professora hoje em dia é uma prova de fogo. Porque eles fazem, pode ter certeza que eles fazem e fazem por amor. Porque o salário deles é muito pouco por tudo que eles têm que fazer, né? Mas então, voltando à semana de vocês, como que foi? Vocês estão se cuidando, estão se alimentando bem, estão fazendo exercícios, bebendo bastante água, líquido. Como que tá a saúde de vocês, a saúde física, a saúde espiritual? O que vocês têm feito para melhorar a saúde espiritual de vocês? Têm tirado um tempinho para ler mais a palavra de Deus? Têm tirado um tempinho para escrever mais? Sabe, eu costumo fazer assim, eu consigo me expressar melhor escrevendo. Então, há muito tempo atrás eu assisti um filme que é muito lindo o filme. O nome do filme chama Cartas para Deus, que é a história de um menininho que ele tem câncer e ele descobre uma forma de falar com Deus e para deixar, digamos, para ele deixar esse mundo mais em paz. E quando assisti esse filme eu achei muito interessante a ideia dele, porque sempre que eu ia orar, eu não conseguia, as palavras não saíam, mas eu arrumei um jeito escrevendo. E cada vez que eu escrevia, eu conseguia expressar mais, eu conseguia falar melhor com Deus.
Então eu criei o hábito de fazer umas cartinhas para Deus. Eu até tenho em casa um pote assim, e daí eu faço e vou colocando lá. Aí no final do ano, eu sempre guardava, mas uma amiga minha me deu uma dica de queimar. Daí todo final do ano eu junto todas as cartinhas que eu fiz e queimo elas. Mas eu acho uma ideia bacana, porque muitas vezes a gente não consegue expressar, não consegue falar direito, então escrevendo é uma maneira de colocar para fora, de desabafar. Tem gente que escreve diários, né? E então, que eu acho também uma ideia bem legal, que acaba aliviando, porque muitas vezes, muitas doenças que ocorrem no mundo, que nós guardamos muito pra gente, sentimentos, mágoas, que seja, mas a gente acaba guardando muito. E eu acho que escrevendo é uma forma de você desabafar. Desabafar sem ofender outras pessoas também, né? Porque às vezes se você for falar tudo que vem na tua cabeça, né? Daí fica complicado. Mas, então eu achei essa forma de fazer. Eu sempre escrevia cartas assim e ia colocando. Agora estou tempo um pouco mais corrido, eu escrevo pouco. Mas eu continuo escrevendo. Eu tenho lá o meu potinho de cartas para Deus e eu vou escrevendo e colocando lá. E é uma maneira que eu tenho de conseguir expressar melhor. Quando eu estou mais sentimental, quando eu estou mais triste ou estou mais alegre, mais feliz, eu escrevo uma carta direcionada a Deus e coloco lá. Ele vai ouvir da mesma forma que uma oração, né? Que é tudo que a gente faz do coração, espontâneo, ele ouve, né? Então, acho que é uma forma bem legal também de se aproximar mais de Deus, né? Fazer devocionais, uma maneira mais simples, assim, de você se comunicar com Ele, né? Então, tudo que você faz para se conectar, se comunicar com Ele, é uma coisa boa. Então, procurem uma forma de se conectar com Ele, se aproximar dele. Não importa se é lendo mais a Bíblia, tirando um tempinho para ler mais a Bíblia, ou escrevendo cartas, ou devocionais, ou lendo livros relacionados à Bíblia também. Eu tenho bastante livros assim, e eu gosto bastante de ler. Tanto devocionais como se fossem livros de autoajuda, mas que explicam mais coisas da Bíblia também. Eu gosto bastante. Então, aproveitem mais os dias de vocês fazendo isso. Eu sei que é corrido, eu sei que em meio a essa pandemia, todo mundo acha que as pessoas ficaram mais tranquilas, mas na realidade elas ficaram mais atarefadas. E cada dia mais a gente fica mais atarefado, porque fica acumulando coisas, né? Por mais que algumas lojas, algumas coisas estejam parados, mas a gente está em pleno funcionamento, sempre querendo atingir mais os nossos objetivos, e cada vez o mercado está mais competitivo também, então cada vez exige um pouco mais da gente e sempre a gente tem que estar buscando melhorar, e isso acaba tirando bastante o nosso tempo, mas sempre a gente tem que arrumar um tempo para Deus, para ler a Bíblia, né? E vocês, mulheres, foram no posto, fizeram o autoexame, estão se cuidando, vários postos de saúde estão fazendo a campanha do Outubro Rosa. Então, se vocês não fizeram, façam, procurem um posto de saúde, porque é muito importante. É melhor, como diz o ditado, né? Melhor prevenir do que remediar, não é verdade? Então, no programa passado, eu falei um pouco da história de Eva, né? Que é a matriarca de toda a geração, né? E hoje nós iremos falar sobre Sara, a mulher submissa, que é uma história muito bonita também. Mas antes disso eu quero colocar uma música para vocês ouvirem, e se vocês quiserem também pedir
algum louvor, alguma oração, vocês podem estar pedindo, que eu vou estar colocando ao longo do programa. E como eu disse no programa anterior também, se vocês quiserem falar sobre algum tema ou de repente compartilhar dicas sobre produtos caseiros, de beleza, né, para a pele, para o cabelo, né, a gente vai estar falando sobre isso também. Porque existem vários produtos, frutas, até verduras e legumes que a gente usa para fazer produtos caseiros, assim, que é muito bom para a pele, cabelo. Então a gente fala também sobre eles, né? Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa assim, a gente já fala com vocês sobre eles também. Eu vou colocar uma musiquinha para vocês ouvirem, que é uma música que eu gosto bastante. Eu não sei se vocês conhecem, né, essa cantora, mas ela tem várias músicas assim que sempre que eu tô meio triste ou de repente tô procurando me conectar mais com Deus, assim, eu escuto as músicas dela, que eu acho que é tão assim sinceras as palavras, toca tão fundo na gente, e eu gosto bastante de ouvir música assim. Então vou colocar para vocês ouvirem essa daqui. Meu desejo é de te encontrar, visitar e as canções escutar, mas não sei se é o tempo que estou ou a força que se acabou. Se for tempo, me ajude, Senhor, ou se a força me enche, me guia, me leva que eu vou. Se for tempo, me ajude, Senhor, se a força me enche, me guia, me leva que eu vou.
Então, gostaram? Eu gosto bastante das músicas dela. Se vocês quiserem pesquisar, é Nayara Yamamoto. Ela canta várias músicas bonitas assim e eu gosto bastante. Queria mandar um beijo para minha irmã Elisângela e para minha irmã aqui da igreja, Elisângela também. As duas Elisângelas, beijo para vocês que estão assistindo aí, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E eu queria mandar um beijo também para minha sobrinha Maria Clara, que ela fez aniversário esses dias, semana passada. Então eu queria mandar um beijo para ela e que Deus possa abençoar bastante, grandemente a vida dela também. E então, como eu ia falando, hoje a gente vai falar sobre a história de Sara, né? Para quem não conhece, Sara era a mulher de Abraão, né? Então, Sara era a mulher submissa. O que quer dizer submissa? Hoje em dia, muitas mulheres acham que submissão é o homem mandar na mulher ou coisa assim. Acha submissão uma palavra forte ou uma palavra desrespeitosa com a mulher. Mas na Bíblia, submissão ela quer dizer respeito, lealdade. Então, a Sara ela era uma mulher muito leal, ela respeitava muito Abraão, né? Então, nós mulheres, principalmente as mulheres de hoje, né, que são mais, como que eu posso dizer, são mais feministas, né? Então, às vezes ouve a palavra submissão, eu não vou ser submissa ao homem, né? Mas na Bíblia, submissão não quer dizer que o homem tem que mandar na mulher, até porque lá, né, no início de tudo, quando Deus ele criou o homem, ele tirou a mulher da costela do homem, né, para ela viver ali, lado a lado, né, ao homem. Ele criou ela como uma ajudadora, uma auxiliadora. Então a mulher ela tem uma parte muito fundamental desde o início dos tempos, né, que Deus criou a mulher com a intenção dela ajudar, dela impulsionar o homem, né? Então, submissão não quer dizer que o homem tem que mandar especificamente na mulher, né? Submissão quer dizer que você tem que ser leal, ter respeito, ser fiel, né, à pessoa que você tá. Então, a Sara ela tinha essa característica. Ela era uma mulher submissa, ela era muito leal, fiel a Abraão, né? E para quem não sabe, antes, Sara, ela não se chamava Sara, ela era Saraí. E Abraão era Abrão. Deus mudou o nome deles depois. Mas antes, quando ela era Saraí, ela, apesar dela ser submissa, dela ser leal, confidente de Abraão, ela tinha um problema que ela era estéril. Naquela época, ser uma mulher estéril era uma coisa muito triste para a mulher, porque o valor da mulher era medido em quantos filhos ela poderia ter. Naquela época, era muito importante você deixar um legado, deixar a tua raiz, né? E ela era estéril. Então ela tinha uma tristeza muito grande por ser estéril, apesar dela ser muito bonita. Saraí, ela era uma mulher muito bonita, até que quando Deus fala com Abraão para ele sair da terra dele, sair da parentela dele, que Deus ele faz uma promessa para Abraão. Ele fala, né, que o Abraão ele vai ser muito abençoado e que ele vai ser pai de grandes nações. Então ele pede para Abraão sair da parentela dele. E quando Abraão chega no Egito, ele pede para Saraí não falar que ela é mulher dele, porque ela é muito bonita. E se ela falasse que era mulher dele, eles acabariam querendo matar ele, né? Na realidade ele não mente, porque Saraí e Abraão eles eram meio irmãos, né?
Então ela acaba falando, né, que eles são irmãos e acaba, né, outra pessoa também querendo tomar ela por esposa. Mas Deus, ele tinha um plano na vida deles, né? Ele já tinha dito para Abraão que ele seria pai de grandes nações, né? Então, tudo ele tinha um plano. Mas a Saraí, ela era uma mulher também impaciente, coisa que muitas de nós somos também. Apesar de Deus ele ter dito para Abraão que ele seria pai de grandes nações, Saraí, ela não confiou, né? E é assim que muitas vezes nós fazemos. Nós queremos muito uma coisa e a gente acha que tem que ser na hora. Mas Deus, ele tem o tempo certo de cada coisa que vai acontecer na nossa vida. Ele já tem tudo premeditado para a nossa vida, né? Ele sabe de todas as coisas que vai acontecer na tua vida. E muitas vezes ele permite que aconteça coisas que ao nosso pensamento, ao nosso ver, sejam coisas ruins. Mas na realidade ele está apenas nos moldando para estarmos preparados quando recebermos a bênção, né? Então, Saraí, ela foi impaciente, ela não acreditou que Deus podia fazer isso no momento, né? E a impaciência dela trouxe grandes consequências, porque Saraí, ela não acreditou muito e ela acabou agindo assim como Eva, na impaciência, né? Ela não teve aquele momento de perguntar para Deus, Deus, é isso mesmo, né? Assim como Eva não perguntou para Deus sobre se era verdade mesmo, sobre o fruto, se a serpente estava ou não falando a verdade, né? Então a Saraí, ela também, ela não perguntou para Deus, não pediu permissão e acabou fazendo com que o Abraão, né, o marido dela, aceitasse ter um filho com a serva dela, né, que era Agar. E ela queria muito ter um filho através deles, né? Então ela pede para Abraão se deitar com Agar e assim Agar, ela concebe de Abraão e acaba ficando grávida e aí ela tem um filho dele, né, que é o Ismael. E depois que ela tem o filho, Agar, ela se torna um pouco convencida, digamos assim. Ela acaba ficando convencida porque ela pôde gerar um filho e Sara não. E então, depois que acontece isso, depois que Agar tem o Ismael, Sara, os anjos do Senhor, eles acabam falando de novo com Abraão sobre a promessa que Deus fez, né? Ele pega e fala de novo que Abraão vai ser pai de grandes nações e ele vai ter um herdeiro através de Sara. Só que naquela época, Sara, ela já estava com uma idade avançada, uma idade de 90 anos. E ela está na tenda e ela acaba ouvindo e ela ri da situação, né? Ela acaba, tipo, como assim, né? Eu com essa idade, Abraão com essa idade, como que eu vou ter um filho dele, né? E o anjo, né, pergunta para Abraão por que a Sara riu, porque se ela não conhece o Deus deles, ela não sabe que Deus, ele é poderoso e o que ele quiser fazer, ele faz. Deus, ele mudou o nome de Saraí para Sara. Sara significa princesa, né? Então, Deus, ele tornou Sara uma princesa. Ele deu uma bênção para ela, né? E tudo
no tempo dele, né? Então, quando ela tinha 90 anos, ela jamais imaginava, porque aos olhos humanos, né, pela lógica, nunca que uma mulher poderia ser mãe aos 90 anos, né? Mas, como Deus tudo pode, Deus ele faz as coisas no tempo certo, Sara realmente concebeu um filho de Abraão, e foi Isaac. E Sara, ela é mencionada, é a mulher mais mencionada na Bíblia, até mais do que a mãe de Jesus, a Maria. Então, em vários versículos, eles citam a Sara, por ela ser uma mulher leal, uma mulher submissa, né? Apesar dela ter ali o errado na forma que ela conduziu a história, apesar dela ter a impaciência de esperar, porque ela poderia ter acreditado nas promessas de Deus, né, para a vida dela, mas assim acontece com a gente. Muitas vezes ficamos impacientes e a gente acaba esquecendo quem é Deus, né? O que Ele pode fazer na nossa vida. E muitas vezes acontece isso com a gente, né? Que nem Sara, na hora que ela escuta os anjos falando com Abraão, ela ri, né? Tipo, como assim, né? Mas esse é um tipo de ironia da fé que só Deus entende. Imagina uma mulher de 90 anos e às vezes nós nos sentimos assim, como assim, né? Como assim eu vou conseguir aquela vaga de emprego? Como assim eu vou ser uma pessoa bem-sucedida? Como assim eu vou conseguir um ministério? Ou qualquer outra coisa. E muitas vezes a gente não pensa que Deus é que está no controle, que Ele sabe de todas as coisas. E muitas vezes, por mais que nas nossas vidas não temos o perfil para ser aquele tipo de coisa, ou no nosso currículo não tem o perfil para um tipo de emprego, Deus chama uma pessoa que não é para que seja, né? Ele quer aquela pessoa a quem Ele destina. Então muitas vezes você acha que você não condiz com as coisas, que você nunca vai conseguir, porque tem pessoas melhores. Sim, com certeza tem pessoas melhores do que você em algum aspecto, seja profissional, né? Seja por uma faculdade, digamos. Às vezes você olha lá e fala assim, nossa, mas olha quantas pessoas vão concorrer, quantas pessoas mais inteligentes que eu vai fazer esse concurso. E com certeza tem inúmeras pessoas melhores, mais inteligentes, mas Deus ele usa quem Ele quer. Se você, de repente, às vezes não acredita em alguma situação, coloque todo o teu coração em Deus, porque Ele sabe de todas as coisas. Se Ele quiser que você esteja naquele lugar, naquela profissão, você vai estar. Tem um versículo da Bíblia que eu gosto bastante, que é em Coríntios, Coríntios 1:27, que fala assim, que pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios, e Deus escolheu as coisas fracas para confundir os fortes. Então é isso que Deus faz. Muitas vezes você acha que você não é forte o suficiente para enfrentar a situação, mas quem te dá força é Ele. Quem te coloca para cima é Ele. Se você acha muitas vezes... Por que muitas vezes você vê... Eu vejo às vezes vários vídeos ou várias coisas assim, às vezes um mendigo de rua, às vezes pregando melhor do que o próprio pregador da igreja. Por quê? Porque é Deus que quer falar através dele. Deus usa ele para te mostrar quem é ele, né? Então, muitas coisas às vezes sem sentido acontecem nas nossas vidas que pensamos que não tem sentido. Mas quem dá o verdadeiro sentido é Deus.
E assim aconteceu com Sara, que jamais imaginou que na velhice dela ela pudesse ter aí um filho, e teve, né, o Isaac, que foi aí uma grande descendência, né? Então, muitas vezes nós perdemos o controle da situação, nós não sabemos como esperar a vontade de Deus na nossa vida. Às vezes aquele milagre que você está esperando, ou aquela bênção que você está esperando, você acha que está demorando, mas é que tem aquele ditado, né, que Deus não demora, Ele capricha, porque Ele faz as coisas extremamente corretas. Nenhuma folha de uma árvore cai se não for da vontade dEle. Então, muitas vezes a gente não entende, às vezes a gente está passando por problemas financeiros, ou problemas pessoais, ou algum outro tipo de problema, seja qual for, a gente não entende no momento, mas algum ensinamento aí tem. No caso da Sara, a gente aprende muito com ela, que é a ser mais paciente, né? Porque muitas vezes acontecem coisas na nossa vida que são causas da nossa impaciência. Às vezes não tem nada a ver, muitas vezes a gente pega e fala assim, é coisa do inimigo, às vezes não tem nada a ver com o inimigo, às vezes somos nós mesmos que causamos pela nossa impaciência, pela nossa pressa em querer adiantar as coisas, né? Na nossa vida, no nosso dia a dia, quantas coisas nós podemos evitar tendo um pouco mais de paciência com tudo, né? Às vezes são problemas que às vezes a gente olha e fala, não tem solução, não tem o que fazer, mas tem, porque é Deus que te colocou ali naquele momento. Ou você acha que quando você ora lá, Deus me dê sabedoria, Deus me dê paciência, Ele vai te dar sabedoria, Ele vai te dar paciência? Não, você tem que ser testado, então Ele vai te dar ali o momento para você exercer a sabedoria. Ele vai te fazer, se você pedir, me dê forças, Ele vai te fazer o momento para que você seja forte, né? Não vai cair ali, pronto, agora só pedir sabedoria, sou sábia. Não, Ele vai te colocar em situações que você tenha que exercer a sabedoria, e muitas vezes você vai errar, muitas vezes você vai parar para pensar que você poderia ter feito ao contrário. E daí você vai ter aprendido, e aí sim você vai ter adquirido a sabedoria, né? A paciência também. Você acha que, Deus me dá paciência, pronto, caiu, você é a pessoa mais paciente do mundo. Não, vai ter momentos em que você vai perder a paciência, vai ter situações que você vai precisar ter a paciência e você não vai conseguir. E daí vai passar aquela situação, você vai analisar ela e vai perceber o como você deveria ser mais paciente. E é assim que você vai adquirindo a paciência. Que daí vai ocorrer outras situações parecidas, e daí você já vai ter um ensinamento do que você passou. E assim aconteceu com Sara. Sara, uma mulher que ela era submissa, leal, mas ela teve os erros, teve um momento de impaciência, né? Então ela deixou muito aprendizado pra gente, e muitas coisas, porque olha só, né? Além de nós aprendermos sobre a impaciência, nós aprendemos sobre fé também, porque imagina como se fosse se Sara tivesse desistido de tudo, né? Mas Deus provou que é nele que nós devemos confiar, porque Ele cumpriu a promessa, Ele prometeu e Ele cumpriu. Deus, Ele não deixa nenhuma promessa sem cumprir. Pode passar o tempo que for, Ele vai cumprir na tua vida. Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. E no tempo dele, no tempo certo, no tempo que você está preparado para receber a bênção. Que Sara riu naquele momento de ironia,
mas depois ela deu um sorriso genuíno, um sorriso verdadeiro, o sorriso mais lindo da vida dela quando ela teve o Isaac. Ela pôde sorrir de verdade, sorrir com a alma, que era tudo que ela mais queria, né? E assim acontece na vida da gente também. Hoje, às vezes, você está acreditando que uma coisa é impossível de acontecer na tua vida, né? Mas se for da vontade de Deus, pode ter certeza que vai acontecer, né? Então, são tantas mulheres na Bíblia que trazem um ensinamento assim, que você nem imagina, né? Que ao ler, são histórias lindas da Bíblia, cada história é uma história mais linda do que a outra. Em pensar que tudo isso aconteceu de verdade, que era Deus que estava lá. E naquela época, como, né, eu fico imaginando como que era, né? Deus falava mais abertamente com as pessoas, né? Por que será que hoje ele já não fala mais assim? Só fala ao teu coração, só fala à tua mente, né? Não fala mais, não manda anjos, né, falarem com você. Então, como era, né, na época deles? Fico imaginando assim como era maravilhoso, né? Ainda é no momento que nós ouvimos Deus falar com a gente no coração. Mas o quão maravilhoso seria se Deus pudesse falar mais abertamente com a gente, né? E o que será que impede isso, né? Talvez seja as nossas próprias ações, né? Porque assim como Sara foi impaciente, o mundo está ficando cada vez mais cheio de adjetivos assim que a gente já nem sabe mais como usar, né? Cada vez mais maldoso. As pessoas, elas estão mais assim abertas para o mal. Então, cada vez mais é importante a gente buscar Deus, buscar o entendimento de Deus e estarmos preparados. Porque às vezes nós acabamos tendo momentos que somos maldosos, de tão acostumado que estamos a viver num mundo cheio de maldade, né? Então, em vários momentos a gente pode deslizar. Então, é por isso que nós temos que cada vez mais procurar nos conectar com Deus, porque a volta dele está próxima, está cada vez mais próxima. E o mundo não está preparado para a volta dele. Está cada vez mais devastado, né? Então, é complicado a situação atual, né? É muito complicada porque você não sabe, essa pandemia mesmo, você não sabe quando vai acabar, não sabe quando que vai terminar, não sabe até onde é a verdade, porque a mídia, né, as coisas, elas maqueiam muito as notícias, então você não sabe em quem confiar, não sabe no que acreditar. Então, muitas pessoas que não teve ninguém próximo que teve a doença, que não teve nenhum sintoma da doença, acham que é mentira. Mas eu já tive pessoas próximas, né? Eu sei o quão medo eu fiquei de perder essas pessoas queridas, né? E a gente se pergunta, né? Quando isso vai acabar, né? Quando tudo vai voltar ao normal, se é que vai voltar ao normal, ou se é que isso tudo não está acontecendo para que nós não voltemos ao normal, voltemos mais humanos, voltemos mais empáticos, né? Que o mundo, ele precisa muito de empatia, coisa que nós, seres humanos, estamos perdendo essa essência da empatia. Às vezes a gente vê ali um irmão necessitado, a gente passa
a gente nem olha, a gente nem liga, porque não é com a gente, não é, a dor não é na gente. Então, o mundo ele está ficando cada vez mais frio, né? Como diz, né, num versículo, o amor de muitos se esfriará. E é isso que está acontecendo. E muitas pessoas não estão percebendo. Elas acham que esse é o normal. Que o mundo desse jeito é normal. Cada vez mais tecnologias, cada vez mais coisas são inovadoras e distanciam mais as pessoas. Coisas que eram para aproximar, estão distanciando cada vez mais as pessoas. E cada vez mais elas perdem a empatia com o próximo, né? Então a gente tem que pensar um pouco mais, repensar as nossas ações, porque todo mundo erra, todo mundo em algum momento da vida passa por alguma coisa assim, de ser cruel com as outras pessoas, né? Então tá na hora de repensar, de cada vez mais estar apegado com a palavra, estar apegado mais com Deus, conversar mais com Deus, né? Porque muitas vezes nós achamos que só ir na igreja, né? Nos cultos, tá bom, já fez tua parte, né? Mas todos os dias nós temos que manter a conexão com Deus. Não adianta você vir no culto, se encher do Espírito, ali se emocionar e passar 2 dias, acabou, esfriou, esqueceu, né? Isso serve para mim também, né? Porque muitas vezes nós nos entretemos com tantas coisas e esquecemos as coisas de Deus, né? Eles estão tão ocupados com a nossa vida, com o que queremos, com o que vamos estudar, com que faculdade vamos fazer, com que profissão quero me formar, e eu esqueço do mais importante, que é a base de tudo, né? Que sem Ele eu não consigo. Mas com Ele eu posso tudo, eu posso realizar todos os meus sonhos que são da vontade dEle. Então, a gente tem que colocar mais a nossa confiança em Deus. Não podemos usar esse exemplo de Sara, da impaciência. Não, a gente tem que usar o exemplo da fé, ter fé, porque Deus, Ele cumpre as promessas, né? E nunca é tarde, porque ela tinha 90 anos, mas não era tarde para o sonho dela se realizar. Nunca é tarde. É exatamente na hora certa, né? Então, que nós possamos seguir o exemplo de Sara, de sermos transformadas através de Deus, né? Transformada. Saraí, eu não sei se tinha algum significado, mas Sara era princesa, então Deus transformou ela numa princesa, né? Porque ela era fiel, ela era leal, não só a Abraão, mas a Deus, né? Que é o principal. Ela era fiel ao Senhor, né? Então, Deus, Ele transforma as pessoas. Se você é hoje impaciente, se você é desesperada pelas coisas, peça a Deus que Ele vai te transformar. E é um processo, né? Até você atingir o ideal. Então não tenha desespero. Se você colocou nas mãos de Deus e pediu, Ele vai cumprir em algum momento da tua vida, né? Deixa eu ver aqui se alguém pediu algum louvor, né? Olha, mais pessoas estão aí assistindo, né? Mary Vendona, um beijo para você, né? Querida, que também fez aniversário esses dias. A irmã Ironi também, um beijo por estar aí assistindo. Que Deus abençoe muito vocês.
Eu vou colocar aqui mais uma música que eu também acho que é muito linda e fala muito disso. Aquieta minha alma, né? E faz o meu coração ouvir a tua voz. É isso que nós estamos precisando, de aquietar a nossa alma, aquietar a nossa impaciência e deixar Deus agir, esperar o momento dele, né? Confiar mais nele. Então eu vou colocar aqui para vocês essa música e ouçam com atenção a letra e repensem, né, em algumas atitudes de repente da tua vida ou do que você está passando, né? Que muitas vezes é através de um louvor que você escuta a voz de Deus, né? Então presta bastante atenção, relaxa ao escutar essa música. Eu tenho certeza que em algum momento Deus vai falar contigo.
me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, e aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti, mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Que lindo, né? Assim, nós temos que acreditar em tudo que você me diz, né? Nós temos que aquietar a nossa alma e permitir que Deus fale com a gente. E em muitos momentos nós não permitimos, nós não paramos, nós só falamos e pedimos e não paramos para ouvir. Porque tem momentos que a gente tem que se silenciar para poder ouvir, né? Então, e esse louvor é pura verdade, né? Muito lindo e uma verdade, que nós muitas vezes estamos aí gritando por dentro, né? E não deixamos a voz de Deus falar no nosso coração. Então, que essa semana você se comprometa a parar alguns minutos e ouvir mais a voz de Deus, né? Se comprometa a cuidar mais de você, mais do teu espírito, mais da tua saúde física, a tua saúde mental, a tua saúde espiritual, porque tudo é interligado, né? Se nós estamos bem, tudo fica bem, né? Então, tem momentos que nós temos que parar um pouco, relaxar, porque o mundo está tão corrido, em meio à agitação, às vezes nós não nos cuidamos. Então, você, mulher, tire um dia para você relaxar, esqueça um pouco os afazeres de casa, esqueça um pouco as suas obrigações e tire um dia da beleza para você. Relaxe, levante, faz aquele café da manhã que você gosta, com as coisas que você gosta.
tire um tempo para você, faça uma hidratação no cabelo, uma hidratação na tua pele e descanse. Escreva uma carta para você, escreva uma carta para Deus. Ouça aquele louvor, mas ouça mesmo, coloque no fone assim e relaxe num lugar que você possa escutar tranquilamente, sem intervenções. Tire um momento para você, leia o versículo, a palavra que você mais goste, leia, releia até você ter decorado aquilo e ficar o dia todo repetindo. Isso é bom. E uma dica, se você for fazer faça uma esfoliação no teu rosto. Uma esfoliação é bem básico, coisas que você tem em casa, com mel e açúcar. Você pega, mistura os dois assim, ela vai ficar mais grossinha. Daí você esfolia o teu rosto com calma. Esfolia bastante. Depois você enxágua. Você vai sentir aquela sensação de frescor, aquela sensação de pele renovada. Vamos combinar de fazer isso. Todas as mulheres, tirar um dia para elas assim, relaxar, esquece as contas, esquece as preocupações que acabam impedindo a tua mente de ouvir a voz de Deus, né? Limpe o teu corpo e principalmente a tua alma. Deixa a tua mente vazia e escute o que Deus quer para a tua vida, né? Tudo que você for fazer, tudo que você tiver algum plano, coloque nas mãos dele e ouça se é o que realmente ele quer para a tua vida, né? Ouça se é a vontade dele que você siga por esse caminho. E não prossiga nesse caminho até você ouvir a voz dele te dizendo que é aquilo mesmo que ele quer para você. Porque nós muitas vezes temos dificuldade de ouvir e de aceitar um não de Deus. Às vezes a gente quer tanto uma coisa que a gente insiste tanto naquilo e Deus acaba permitindo a gente ter só por insistência nossa. Mas o que Ele tinha para nos dar é muito maior. Isso vai atrasar a bênção que Ele tinha para nos entregar. Porque nós que teimamos tanto em querer ir por outro caminho, né? Então, tire esse dia para você, faça um spa na tua casa, que quando você está bem fisicamente, já viu aquele ditado, né, que quando a mulher vai assim, fazer uma compra de uma roupa que ela quer, ou vai num salão, ou vai fazer alguma coisa que ela gosta, ela fica tão mais alegre, tão mais feliz. Então tire um tempo para você cuidar de você e ficar mais alegre, mais feliz, para poder ouvir a voz de Deus. É importante isso, é importante para você, porque Deus não quer que você apenas faça as coisas por dever. Ele quer que você sinta prazer em fazer as coisas para Ele, prazer em ficar bonita, para ser uma mulher bonita, né? Você vai ficar muito mais feliz com você mesma, mas faça por você, faça para agradar você, faça para ficar bem com você, a ponto de você querer buscar mais e mais e mais e mais as palavras de Deus, os ensinamentos, que eu sei que hoje em dia é difícil. Eu mesmo, como dona de casa, trabalhando em casa, às vezes é complicado, às vezes, nossa, você quer explodir, sumir para outro lugar, porque é muita coisa, e você quer dar conta de tudo, só que você não é a Mulher Maravilha. Você não muitas vezes o teu dom não é ser dona de casa, é fazer outra coisa, né? Só que para prestar atenção nas palavras, no que Deus quer para a nossa vida, a gente tem que relaxar um pouco. Porque você já viu quando está uma multidão, você quer conversar com outra pessoa assim, a pessoa não escuta, não entende direito, né?
E a mesma coisa, quando tá tumulto dentro da gente, quando tá desespero e a gente querer tomar atitudes e fazer tudo e a cabeça tá um turbilhão, como que você vai escutar a voz de Deus? Né? Então, tire um momento para você, se comprometa essa semana em tirar um dia, relaxar. Construa ali um cantinho para você, sabe? Para você se conectar com Deus. Coloque flor, coloque um quadro, faça ali um cantinho da oração para você ter um lugar que você se sente e fique confortável. E procure sempre, quando você estiver com a cabeça um turbilhão, sentar nesse cantinho e ficar ali. Que seja por 10 minutos, que seja por alguns segundos. E tenta se conectar com o céu, esquecer as outras coisas. Eu tenho certeza que Deus ele vai falar muito mais, você vai ouvir muito mais a voz dele no teu coração. E é isso que eu estou tentando fazer, por isso que eu falo para vocês. Eu fiz um cantinho em casa e às vezes quando eu estou triste ou quando eu estou muito atarefada, eu vou lá e sento um pouquinho e fico lá. Às vezes nem falo nada, só fecho os meus olhos e espero ver se Deus tem alguma coisa para falar comigo. E pode ter certeza que sai de lá muito melhor do que no momento que eu sentei. Nem que seja por 10 minutos. Nem que depois eu olhe e falo, nossa, meu Deus, tem que arrumar tudo isso. Então, é importante você ter um momento com você. E o mais importante ainda é você exercitar a paciência. Né? Ter paciência, porque Deus ele tem bênçãos para a tua vida, mas é no momento certo, é no tempo dele. E lembre-se que os pensamentos de Deus, eles são mais altos do que os nossos pensamentos. Às vezes nós almejamos alguma coisa, mas Deus tem uma coisa muito melhor. Né? Então, lembre-se sempre disso. Né? Muitas vezes a gente está ali lutando, correndo atrás de uma coisa pequenina. E se a gente parar e descansar e, claro, obedecer a Deus, né, ser fiel, tentar buscar melhorar como pessoa, como ser humano, Deus ele tem algo muito maior para te entregar, muito maior mesmo. E é isso que eu desejo para todas vocês, que essa semana vocês possam estar fazendo uma autoavaliação de si mesmo, onde estão errando, onde precisam melhorar. Vocês podem até fazer tipo um caderninho, coisas que eu preciso melhorar e escrever, porque escrevendo você vai estar ali, ó, ter uma coisa mais palpável, você vai ver o que você precisa. Faça uma autoanálise de você, escreva uma carta para você mesmo e analise coisas que você tem que mudar, coisas que você precisa mais da ajuda de Deus. Ai Deus, nossa, olha só, eu estou me irritando muito fácil com isso, me ajude a ter paciência. E no momento que você estiver passando naquela situação, você vai lembrar, nossa, eu escrevi para Deus pedindo paciência por aquilo, o que eu faço? Você já vai dar uma parada antes de agir, né? Então fica muito mais fácil. Então eu desejo para vocês uma semana abençoada, um final de semana maravilhoso, que vocês possam ter tirado algo de bom dessa palavra. Se vocês quiserem também argumentar, colocar mais ideias, né? Escrever o que vocês tiraram dessa palavra, né? Da história de Sara, porque cada pessoa ela vê de uma perspectiva diferente, né? Essa foi a perspectiva que eu tive, né? Que nós podemos aprender, que nós temos que ter a paciência e que nós temos que ter mais fé nas promessas de Deus, né? Mas às vezes você tem outra perspectiva, você pode colocar ali nos comentários, ou de repente, como eu já expliquei, né? O programa é Beleza em Oração, então nós vamos falar sobre produtos de beleza caseiro, que você não precisa gastar milhões, né? São coisas caseiras que não vai ser prejudiciais para a tua saúde, né? São baratinhas e
E são coisas que vai fazer você se sentir melhor com você mesmo. Então vocês podem colocar nos comentários. E é isso, eu espero que Deus abençoe grandemente a vida de cada uma de vocês, que vocês possam cada vez mais estar conectadas com Deus, conectadas com as coisas de Deus, né? Tenham mais tempo para Deus, tinham tempo para vocês. E que essa semana vocês se surpreendam com as atitudes positivas que vocês vão ter. Orem por isso, busquem por isso, né? E eu espero todas vocês sexta-feira que vem, às 8 horas da noite, aqui, nessa mesma live, na AD Araucária, pela Rádio IADAR também. E amanhã tem o programa Jovens com Propósito também, que é com o meu amigo, o irmão Enéas. E assistam, que vai ser muita bênção para vocês. Quanto mais coisas relacionadas a Deus vocês assistirem, é pouco tempo, é 1 horinha ali na hora que você está assistindo, fica salvo as lives, você pode assistir depois se você não puder naquele horário, mas assistam, porque é bom, você vai tirar algo bom para você, tenho certeza. Então, que vocês tenham uma semana iluminada e nunca se esqueçam que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Guarde isso com vocês. E lembre, quando vocês estiverem querendo muito uma coisa, entregue nas mãos de Deus, porque se aquilo for para você, vai chegar no momento certo. Mas se não for, Deus tem algo muito maior. Pode ter certeza. Vou colocar uma música aqui para encerrar e vocês escutem também que sempre as coisas, Deus às vezes ele fala através de outras pessoas, através de louvores, através de qualquer coisa que ele encontre um meio, ele fala com você. Então preste atenção, preste muita atenção nos sinais, né? Às vezes eu estou aqui falando e alguma pessoa pode estar, nossa, nem sabe falar, e outra pessoa estava precisando exatamente daquilo. Então é assim. E se você puder falar para alguém sobre Jesus, se você puder falar coisas boas a uma pessoa que esteja precisando, você nunca sabe o momento que Deus vai te usar para falar com ela. Então é isso. Deus abençoe todas vocês. CD Extraordinário Amor de Deus. Lançamento exclusivo MK Music. Breve nas lojas. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouvindo sua voz, como aquela pedra
11.